TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com a edição de sábado, um resumo das principais notícias da semana e, é claro, você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Vamos então às notícias deste sábado, dia 18 de abril. Nova lei amplia acesso a terapias e vacinas contra o câncer no SUS. Você vai ver também que o TRE do Rio lança serviço de atendimento ao eleitor por WhatsApp. Três Rios regulamenta responsabilidade municipal sobre veículos apreendidos. Prefeitura de Teresópolis institui o programa Cartão Material Escolar. E você vai ver ainda, Corrida do Trabalhador em Petrópolis tem mais de 20 mil acessos no primeiro minuto de inscrições online. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa nossa edição com os destaques do Jornal Impresso, o Correio da Manhã, edição de fim de semana. Lembrando que você acompanha todas as nossas notícias pelas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região apenas R$2. E lembrando que esse é um jornal de fim de semana, temos o Correio Petropolitano nas bancas. Vamos então a página 22, no Petropolitano, ver o que é destaque por lá. Pois é, chuva é justificativa para buracos em Petrópolis. Segundo o município, choveu 4 vezes mais neste verão. O município ainda não agendou uma data para a licitação, porque a licitação estava em andamento e foi suspensa. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem aqui para vocês, porque realmente os petropolitanos não aguentam mais, não. Durante essa semana, a gente até mostrou a prefeitura fazendo algumas melhorias em algumas áreas da cidade, porque quando faz, a gente também tem que mostrar, né? Mas, olha só, após ser questionada pelo Correio Petropolitano, a Prefeitura de Petrópolis informou que o volume de chuvas registrada neste verão foi quase 4 vezes superior ao do mesmo período do ano passado, passando de 184 milímetros para 678 milímetros. Segundo o município, o excesso de água comprometeu o asfalto e dificulta a realização de reparos imediatos nas vias. Pois é. Essa foi a resposta da Prefeitura de Petrópolis e, apesar das condições climáticas, a Secretaria de Obras afirma que mantém um cronograma de intervenções e somente neste ano já realizou a aplicação de asfalto em mais de 100 localidades de 31 bairros. Pois é, e aqui na reportagem fala sobre essas localidades e também fala da licitação do asfalto que foi suspensa. Pois é, paralelamente aos problemas, a licitação para a contratação de uma empresa responsável pelos serviços de tapa-buracos foi suspensa temporariamente pela Prefeitura de Petrópolis. O processo prevê o registro de preços por 1 ano, 12 meses, com fornecimento e aplicação de 4,8 mil toneladas de asfalto. Pois é. A empresa a vencer essa licitação ficará responsável pela execução dos serviços conforme a demanda da Secretaria de Obras, mas o que acontece? A Prefeitura suspendeu
essa licitação. De acordo com a secretaria, de acordo com a prefeitura, a suspensão da licitação ocorreu após a Secretaria de Obras promover ajustes na planilha orçamentária motivadas por questionamento apresentado por uma das empresas interessadas no portal de compras, que é a plataforma ali de licitações. O certame está estimado em quase 7 milhões de reais e ainda não tem previsão para ser reagendado. Então, tá aqui, você tem a reportagem completa aqui no nosso jornal, no nosso site, indo às bancas apenas R$2. E nas petropolitanas, terceirização é alternativa para contratações na educação, mas nós temos também alguns destaques lá na página 23. Moradores levam até 1h30 entre distritos e mobilidade vira desafio. Pois é, quem mora nos distritos, na verdade, precisa vir ao centro e vice-versa, tem gastado bastante tempo porque é carro pra chuchu e o congestionamento, olha, deixa qualquer um de cabelo em pé. Frota elevada, transporte público fragilizado e falta de planejamento efetivo é destaque aqui da nossa página 23. Na página 24 fala leilão do campo do Teresópolis, Futebol Clube é suspenso, decisão atende pedido da prefeitura e paralisa a venda, é o principal destaque da nossa página 24. Nós já estamos lá na página 24 e tem essa notícia por lá. Ainda na nossa página 24, vereadores de Teresópolis defendem novo posto da PM e também do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Esses são os principais destaques aí da nossa página 24. Na página 25, Friburgo se consolida como o epicentro da moda íntima do país. É verdade. Lá em Nova Friburgo tem um polo muito forte de moda íntima e Fevest Inspire 2026 será realizada entre 9 e 11 de junho com mais de 100 marcas. Que bacana! E a gente só fica com muito pesar aqui de Petrópolis porque a gente tem um grande polo a céu aberto, que é a Rua Teresa, e já foi um dos principais polos de moda da região, mas infelizmente não é o que acontece mais. Agora, nesse bloco, a gente também tem algumas reportagens em vídeos, porque a Unidos por Itaipava, a UNITA, cobra da Prefeitura de Petrópolis que a Operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, seja realizada também no distrito de Itaipava. A entidade ressalta que, após a ação no centro, não foram divulgadas novas intervenções nem punições para as empresas que deixam os fios sem utilização nos postes. A cobrança ganha ainda mais peso diante de episódios registrados ao longo de 2025 em Itaipava, com postes pegando fogo em diferentes pontos da Estrada União e Indústria. De acordo com a UNITA, os casos deixam claro que o problema já ultrapassou a esfera estética e se tornou uma questão de segurança pública. Hoje convivemos aqui com essa poluição visual dos fios nos postes aqui na região de Itaipava e também com riscos de incêndio, como já ocorreram em anos anteriores. Fios largados na calçada, atrapalhando até quem passa. Com isso, a UNITA cobra que a Operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, para a retirada de cabos sem uso dos postes, chegue em Itaipava. O distrito hoje é considerado um dos principais polos turísticos e comerciais de Petrópolis. De acordo com a UNITA, depois da primeira ação, realizada no centro, não foram divulgadas novas intervenções por parte da administração municipal, nem punições para as empresas, principalmente provedores de internet, telefonia celular e TV a cabo. É importante destacar que existe uma lei municipal de 2019, de autoria do então vereador Ingo Rames e atualizada em 2025, que determina a remoção de cabos de telecomunicações sem uso ou em mau estado. Além da execução do serviço, a UNITA também cobra transparência na fiscalização. A legislação prevê multas que podem ultrapassar R$ 23 mil por infração, mas não há divulgação sistemática sobre autuações, valores arrecadados ou destino dos recursos.
Para a entidade, a atual lógica de atuação, baseada em respostas pontuais, geralmente após temporais ou rompimentos de cabos, é insuficiente para enfrentar o problema estrutural. Então pedimos às autoridades aí um pouco mais de fiscalização e que o quanto antes possam fazer essa operação limpa-fios aqui na região para que possamos ter uma Itaipava um pouco melhor. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a retirada de fios cabe às empresas que são proprietárias desses materiais, como a concessionária de energia e operadoras de serviços de telecomunicações. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública cobra permanentemente que empresas cumpram a lei, que estabelece a retirada de cabos que se utilizem da rede aérea, que não estejam em uso ou apresentem mau estado de conservação. Mas se a Prefeitura vai lá e cobra, a empresa não foi lá e retirou, cabe à Prefeitura fazer o quê? Multar. Gente, é simples assim, a Prefeitura tem que fiscalizar, já que existe uma lei em Petrópolis, que a lei seja cumprida e cabe à Prefeitura de Petrópolis fazer com que essa lei seja cumprida na cidade. E olha só, ainda falando de Itaipava, após anos de cobranças, registros e denúncias lideradas pelo Conexão Verde, Petrópolis passa a contar com um canal oficial para combater o descarte irregular de lixo. A ferramenta está disponível para o público e pode ser acessada através do site da Prefeitura de Petrópolis. A criação do canal representa um avanço diante de um cenário em que o Conexão Verde acumulou flagrantes ao longo dos anos. Agora, com a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Detran, Petrópolis passa a contar com um sistema formal de denúncias, com possibilidade de identificação dos responsáveis, aplicação de multas e investigação dos casos. A medida marca uma virada de chave em uma pauta que até então era sustentada pelo trabalho do Conexão Verde. No entanto, o descarte irregular de resíduos segue como um desafio no município, com impactos diretos em áreas urbanas e de risco. Um exemplo disso aconteceu próximo da entrada do bairro Mosela, onde foi registrado um descarte irregular de entulho e resíduos. Isso aqui é crime, a pessoa fez uma obra em casa e fez todo o descarte do seu material aqui. Ó. Aqui a gente tem essa pequena lixeira e tem esse descarte aqui de material de obra. Você vê a quantidade de material que está isso aqui. Para acessar o canal de denúncias, é necessário entrar no site petropolis.rj.gov.br/SMA/denúncia. No endereço, é possível anexar a foto do descarte, o momento da infração, o local onde ocorreu a irregularidade, entre outras opções. Para que a denúncia seja considerada válida, é obrigatório anexar ao menos uma foto ou um vídeo que comprove a infração no momento em que ela ocorre. O arquivo enviado deve permitir a visualização clara e legível da placa do veículo utilizado no despejo. Apesar do avanço, o uso da ferramenta ainda depende do engajamento da população. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o comércio varejista brasileiro registrou crescimento em fevereiro e atingiu o maior nível da série histórica. Os dados foram divulgados nesta semana pelo IBGE. Em fevereiro de 2026, o volume de vendas do comércio varejista avançou 0,6% em relação a janeiro. Com esse resultado, o setor renova o recorde que já havia sido atingido no mês anterior, em uma série histórica iniciada no ano de 2000. Esse é o segundo resultado positivo consecutivo. Na passagem de dezembro para janeiro, o resultado tinha sido de 0,4%. E antes disso, a gente vinha de uma queda. Segundo a pesquisa mensal de comércio, o índice de média móvel trimestral do varejo ficou em 0,2% no período encerrado em fevereiro. O setor vem de outros resultados positivos no fim do ano passado. Nos últimos 6 meses, esse foi o único resultado negativo, o resultado de dezembro. Então, o resultado de fevereiro, inclusive, coloca o índice de base fixa com ajuste sazonal, que compõe essa série da margem, no seu patamar recorde histórico. 4 das 8 atividades pesquisadas apresentaram um crescimento em fevereiro. O destaque foi para livros, jornais, revistas e papelaria, com alta de 2,4%. Também cresceram os setores de combustíveis, hiper e supermercados, além de produtos farmacêuticos. Por outro lado, 4 segmentos registraram queda, entre eles equipamentos de informática, artigos de uso pessoal, vestuário e calçados, imóveis e eletrodomésticos. Sobretudo, a atividade de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Então, esse é um resultado para essa atividade foi de 1,1%, puxando o resultado para cima. De acordo com o IBGE, o resultado positivo foi impulsionado pelo desempenho de atividades essenciais, como supermercados e produtos alimentícios, que têm grande peso no indicador geral. O ano de 2025 tinha sido de menos intensidade para essa atividade. Outras atividades que não são essenciais tinham tido um protagonismo maior no ano de 2025, mas nessa virada para o ano de 2026 ela volta então a ter crescimentos fortes. Na comparação com fevereiro de 2025, o varejo cresceu 0,2%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 1,4%. No varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, houve crescimento de 1% na comparação mensal. E já tinha vindo mais forte entre dezembro e janeiro, com 0,9% de crescimento, o que também coloca o patamar máximo recorde histórico da série em fevereiro de 2026. No geral, os dados indicam um equilíbrio entre altas e quedas, com tendência de estabilização no curto prazo. O setor segue monitorado como um dos principais termômetros da economia, refletindo o nível de consumo das famílias brasileiras.
E pacientes de todo o país terão acesso a protocolos mais ampliados de prevenção e controle do câncer no Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é modernizar o sistema e garantir acesso a inovações como terapias avançadas, vacinas e novos testes diagnósticos. A Lei nº 15.385, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS, além do Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. O texto define os princípios e diretrizes relacionadas à produção e à regulação sanitária de tecnologias contra o câncer no âmbito da política, como a redução da dependência de importações, o estímulo à transferência de tecnologia e o incentivo a parcerias entre o setor público e privado. A lei também garante acesso universal e gratuito a vacinas, medicamentos e terapias avançadas, além de prever a ampliação do uso de novas tecnologias no tratamento do câncer. Entre as medidas estão a gratuidade, a promoção de estratégias de educação em saúde, os critérios para a verificação do potencial de resposta terapêutica, além da ampliação do acesso a tratamentos inovadores. A lei prevê ainda o fortalecimento de parcerias com universidades e centros de pesquisa e o estímulo à criação de startups de biotecnologia voltadas a vacinas e medicamentos oncológicos, além do apoio à ampliação de inteligência artificial em atividades de pesquisa e incentivo à adoção do sequenciamento genético. O Ministério da Saúde iniciou a segunda fase das oficinas de qualificação para a inserção do implante contraceptivo conhecido como Implanon. A previsão é qualificar mais de 11 mil profissionais no país para ampliar a oferta do método na rede pública. No estado do Rio, 160 profissionais da atenção primária do estado foram qualificados. Na segunda fase das oficinas de qualificação para inserção do implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel no SUS, conhecido como Implanon, o Ministério da Saúde pretende qualificar mais 11 mil profissionais, entre médicos e enfermeiros de todo o país, para ampliar a oferta do método na rede pública. Serão mais 32 treinamentos em todo o Brasil, com foco em municípios com menos de 50 mil habitantes. No Rio de Janeiro, a oficina será realizada na capital fluminense, nos dias 29 e 30 de abril. A previsão da pasta é que 160 profissionais da atenção primária do Estado sejam treinados para ofertar métodos contraceptivos, incluindo a inserção do Implanon, além de abordagens que visam o diálogo sobre a saúde sexual e reprodutiva da paciente. As oficinas serão presenciais e combinam teoria e prática com o uso de simulados anatômicos supervisionados. A carga horária foi ampliada para 12 horas no caso de enfermeiros e 6 horas para médicos, com foco na prática segura e no cumprimento das normativas profissionais. Vale destacar que, em 2025, o Ministério da Saúde distribuiu 500 mil unidades de Implanon para todos os estados, priorizando municípios com mais de 50 mil habitantes e critérios de vulnerabilidade social. Até o momento, o estado do Rio de Janeiro já recebeu 54 mil implantes. Para 2026, está prevista a chegada de mais de 1.300.000 unidades do Implanon no Brasil. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio lançou no início de abril um canal oficial de atendimento ao eleitor, o serviço por WhatsApp. Gerida pelo Núcleo de Ouvidoria Regional Eleitoral, a ferramenta foi desenvolvida para oferecer informações ágeis, precisas e confiáveis aos eleitores fluminenses por meio do autoatendimento de forma prática e acessível a qualquer hora. Ao iniciar a conversa através da nova ferramenta pelo WhatsApp, o eleitor acessa um menu principal com diferentes temas, entre eles eleitores, mesários, partidos políticos e candidatos. O atendimento é realizado pelo número 21 34 36 9000. O menu é dinâmico e vai ser ajustado conforme o momento do processo eleitoral e as demandas mais procuradas pelo público em cada período, garantindo que as respostas estejam sempre atualizadas e alinhadas às necessidades reais da população. Para garantir agilidade e precisão no atendimento, a ferramenta foi programada com respostas humanizadas e remete a links do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio TRE-RJ, assegurando que o eleitor tem acesso a fontes oficiais e verificadas.
No menu da biometria foi incorporada uma inteligência artificial generativa, o que permite à ferramenta interpretar os questionamentos e formular respostas adequadas com base em informações institucionais previamente validadas. O WhatsApp do TRRJ complementa o serviço oferecido pelo Disque TRRJ de atendimento telefônico, que funciona também pelo número 21 34 36 9000, ampliando os canais de comunicação entre o tribunal e os cidadãos fluminenses. E o número de eleitores com mais de 60 anos no país cresceu de forma expressiva nos últimos anos. Os dados são de um levantamento baseado em informações do Tribunal Superior Eleitoral. Um levantamento realizado pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados a partir do portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral, revela que a chamada geração prateada, de pessoas com 60 anos ou mais, aptas a votar, cresceu 5 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos. Enquanto o número de eleitores de todas as faixas etárias cresceu 15% entre 2010 e 2026, o eleitorado 60+, aumentou 74% no período. Ao todo, mais de 156 milhões de pessoas estavam aptas a votar até o momento da coleta dos dados. O prazo para o cadastro de eleitores segue até o dia 6 de maio e esse número ainda pode aumentar. O levantamento aponta ainda que um cenário de polarização, como registrado em 2022, o voto da população acima dos 60 anos se torna cada vez mais estratégico. Ao longo das últimas décadas, a participação dos idosos na população também cresceu. A faixa etária passou de 7% para 16% da população total, enquanto já representa 23,2% do eleitorado. Outro destaque do estudo é a redução da abstenção entre os eleitores mais velhos. Entre os maiores de 60 anos, o índice caiu de 37,1% em 2014 para 34,5% em 2022. No sentido oposto, a abstenção do eleitorado geral aumentou no mesmo período, passando de 19,4% para 20,9%. Entre os eleitores com mais de 70 anos, que não são obrigados a votar, a participação também cresceu. A abstenção caiu de 63,6% em 2014 para 58,9% em 2022. Segundo especialistas, esse público costuma participar das eleições por convicção ou identificação política. Ao lado dos jovens entre 16 e 18 anos, os idosos são considerados grupos importantes nas disputas eleitorais. O levantamento também mostra que o número de candidatos com mais de 60 anos tem crescido no país. Nas eleições municipais de 2024, mais de 70 mil pessoas dessa faixa etária se candidataram, o que representa 15% do total. Já nas eleições gerais de 2022, foram 4.873 candidatos com 60 anos ou mais, equivalente a 17% das candidaturas. Os dados reforçam a importância crescente do eleitorado idoso no Brasil, tanto na participação nas urnas quanto na disputa por cargos públicos. O complexo Pavão Pavãozinho e Cantagalo, na zona sul do Rio, foi incluído no roteiro turístico da cidade. A medida foi possível por meio de uma parceria entre o governo do estado e o aplicativo Na Favela Turismo. O tour pelas comunidades reúne visitas aos principais pontos da capital, além da visita ao Museu da Favela, projeto arquitetônico desenvolvido pelo programa Cidade Integrada. Realizado na capital do Rio de Janeiro, o tour pelas comunidades reúne visitas aos principais pontos do município, como visitas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Cristo Redentor, nas praias de Copacabana e Ipanema, visita ao Museu das Favelas e, a partir de agora, nas comunidades do Pavão Pavãozinho e Cantagalo. A adição dessas duas localidades foi possível por meio de uma parceria entre o governo do estado e o aplicativo Na Favela Turismo. E uma grande união, com a tecnologia. Contar a história desse lugar, a história de outros lugares de uma maneira que cause um entusiasmo e que a gente traga também os jovens para dentro desse espaço. Com a medida, as comunidades passam a ser aptas a receber turistas com roteiros acompanhados por guias especializados, assim como acontece na Rocinha e no Vidigal. A inclusão das comunidades no roteiro turístico tende a ampliar a visibilidade de iniciativas culturais e colaborar para o fortalecimento da economia local. Essa rota do turismo vai trazer muito mais movimento para a comunidade. Depois do
do turismo ter começado, o nosso comércio deu um salto, né? Nos deu uma oportunidade de continuar a expandir o trabalho, contratar mais gente. Nas comunidades, além das fotos com visual atrativo, o turista tem a oportunidade de conhecer histórias de moradores e aproveitar a gastronomia local. E acredito que a comunidade, sendo abraçada pelo turismo, eles vão ver outras formas, né? Outras formas de enxergar a comunidade. Eu acho que o projeto de trazer mais desenvolvimento, vai trazer mais segurança, vai trazer mais saúde, com tudo só temos a ganhar. E para mim é o que move. O que move é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, né? Favela é um lugar de cultura, favela é um lugar de luta, favela é um lugar onde as mulheres sobreviveram, né, a várias dificuldades, né? A iniciativa faz parte das ações do programa Cidade Integrada, que reúne projetos voltados para a infraestrutura, segurança e desenvolvimento cultural, além do artístico e social em áreas de vulnerabilidade. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON do Rio realizaram ações de fiscalização no Maracanã, na capital do Rio. Uma publicidade de conteúdo adulto no estádio gerou multas de R$ 877 mil a organizadores e empresa. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON RJ aplicaram multas que somaram R$ 877.922,61 contra os responsáveis pela veiculação de publicidade de conteúdo adulto durante partidas realizadas no estádio do Maracanã, incluindo na final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. As autuações foram lavradas após a fiscalização identificar a exibição de anúncios da plataforma Fatal Model nos painéis de LED do estádio de conteúdo publicitário de natureza adulta, prática considerada irregular em ambientes de grande circulação e frequentados por famílias, crianças e adolescentes. Foram multados o Consórcio Maracanã em R$ 123.482,61, a FERJ em R$ 377.220 e também o Fatal Model em R$ 377.220. A medida tem como base a Lei Estadual número 10.613 de 2024, que proíbe a divulgação de conteúdo adulto em espaços públicos, e além do Código de Defesa do Consumidor, que classifica como abusiva a publicidade que possa explorar a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, e também do Estatuto da Criança e Adolescente. As empresas autuadas podem apresentar recurso dentro do prazo previsto na legislação após a conclusão do processo. Em caso de manutenção das penalidades e o não pagamento, os valores podem ser inscritos em dívida ativa. O café está presente na rotina de milhões de brasileiros, seja para começar o dia, manter a disposição ao longo do trabalho ou acompanhar momentos de pausa. Mas afinal, a bebida tão popular é uma aliada da saúde ou pode trazer prejuízos para o organismo? Especialistas apontam que, em casos de exagero, o café pode resultar no aumento da pressão arterial. Apesar disso, de acordo com a cardiologista Vanessa Abner, existem alguns estudos que também mostram que o café não é um grande vilão. Se o paciente fizer o controle medicamentoso dos fatores de risco, a mudança do estilo de vida, que é um dos fatores mais importantes no controle da pressão arterial, o café não vai influenciar nessa questão. No entanto, por precaução, a especialista ressalta que o paciente deve se restringir a consumir entre 3 a 4 xícaras de café por dia. Se o paciente tem alguma palpitação, aquela sensação de batedeira no coração, que às vezes sobe para a região do pescoço, aí sim o café deve ser evitado, porque o café pode se comportar como estimulante nesses casos e piorar essas arritmias. De acordo com a médica, o paciente que tem histórico na família de morte súbita, arritmia ou episódios de desmaio deve evitar a ingestão de café até a conclusão da investigação cardiológica. Além de problemas relacionados ao coração, o café pode afetar questões mentais, como a ansiedade, visto que a bebida é um estimulante do sistema nervoso central. O consumo de café também pode prejudicar o sono. Ela ocupa os receptores que são da adenosina. A adenosina é uma substância, uma molécula, que ela vai fazendo que ao longo do dia a pessoa vá sentindo cansaço para a noite ter o sono para dormir.
Quando a cafeína ocupa esses receptores, a adenosina para de agir. Ainda de acordo com Monique, a cafeína tem relação genética, quando se trata da presença da cafeína no fígado. Tem algumas pessoas, por questões genéticas, né, de DNA, elas têm esse metabolismo mais acelerado, então não vai afetar tanto, porque vai metabolizar rápido, então quando a pessoa for dormir já não tá lá, a cafeína não está lá ocupando os receptores da adenosina e a pessoa vai adormecer. Apesar dos prós e contras, o café permanece presente na rotina de muitos brasileiros. A bebida é utilizada para começar o dia, se manter disposto ou para acompanhar momentos de relaxamento. Os resultados de uma pesquisa nacional de saúde no âmbito escolar divulgadas no final do mês de março pelo IBGE mostraram dados alarmantes sobre o bullying escolar. Quase 40% dos estudantes de 13 a 17 anos sofreram bullying na escola. E no caso das meninas, esse percentual sobe para quase 44%. No dia 7 de abril foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E segundo especialistas, muito ainda precisa ser esclarecido e pensado sobre esse assunto. Entre os principais motivos da prática do bullying nas escolas, o estudo realizado pelo IBGE apontou a aparência do rosto ou cabelo com 30,2% dos casos, a aparência do corpo com 24,7% e a cor ou raça com 10,6%. A pesquisa, que coletou depoimentos em escolas de todo o Brasil, apontou ainda que 4 em cada 10 estudantes brasileiros de 13 a 17 anos afirmaram já ter sido alvos de bullying, e 27,2% dos alunos nessa faixa etária já sofreram alguma forma de humilhação 2 ou mais vezes. A neuropsicopedagoga especialista em bullying em ambiente escolar, Caroline Graciani, explica que o bullying é caracterizado por atos de agressão e de intimidação repetitivos, uma prática de atos de violência física ou psicológica intencionais e frequentes, que podem ser realizados por um indivíduo ou um grupo contra um ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar ou humilhar, causando angústia às vítimas. A gente precisa fortalecer a figura do espectador, a figura de quem sofre o bullying. Estabelecer uma comunicação não violenta, trabalhar isso com os alunos em sala de aula. Terceiro, é importante que a gente tenha protocolos de intervenção bem claros. Atualmente, as famílias precisam estar atentas a pequenos sinais do dia a dia desses jovens, para que possam detectar se o filho ou filha está sofrendo bullying na escola. A pedagoga ressalta que, para prevenir o bullying e a violência nas escolas, é necessária uma parceria sólida entre as famílias e as instituições de ensino. Todo mundo precisa estar muito ciente disso. E também focar no cyberbullying, porque às vezes começa dentro de sala e vai terminar, estender essa situação nas redes sociais. A gente faz agora um rápido intervalo, mas a gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos para o nosso terceiro bloco e pelo menos 104 ônibus do transporte público de Petrópolis estão com licenciamento atrasado, o que representa cerca de 32% de toda a frota municipal. Os dados são de um levantamento da TV Correio da Manhã com base em informações da CPTrans, obtidas via Lei de Acesso à Informação. Como o calendário oficial de 2026 ainda está em andamento, com prazos até julho, conforme o final das placas, foram considerados aí em atraso apenas os veículos com licenciamento de 2024 ou anterior. A disparidade no número de licenciamentos entre as empresas de ônibus em Petrópolis é puxada pela Turp. Apenas 9 veículos estão regularizados no Detran. Dos 132 veículos da empresa, 66 estão com licenciamento de 2023 e 37 com 2024, totalizando 103 ônibus em situação de atraso. Outros 9 veículos aparecem com 2025 ainda dentro do prazo e nenhum com 2026. Há ainda 20 ônibus não cadastrados no Detran RJ. A Cidade Real apresenta um cenário mais regular. Entre os 131 ônibus, apenas um ônibus está com licenciamento de 2024, portanto, em atraso. A maior parte da frota, cerca de 97 veículos, já está licenciada em 2026, além de 10 com 2025. Outros 23 não constam no cadastro do Detran. Já a Cidade das Hortênsias não registra veículos com licenciamento atrasado dentro do critério adotado. Dos 62 ônibus, 28 estão com 2026 e 28 com 2025, além de 6 fora do cadastro oficial. O licenciamento anual é um documento obrigatório que autoriza a circulação dos veículos em geral. O processo é obrigatório e precisa ser renovado todos os anos. A emissão dele só é feita quando os débitos do veículo, incluindo impostos como IPVA, multas de trânsito, taxas do Detran e pendências de anos anteriores, estão quitados. Sem essa regularização completa, o sistema não libera o documento. Vale destacar que sem o licenciamento atualizado, o veículo fica irregular e, por isso, o proprietário pode ser multado ou até ter o veículo apreendido. O documento é uma das principais garantias de que o veículo está apto a circular dentro da lei. Em relação aos ônibus de todas as empresas que atendem Petrópolis, é importante ressaltar também que, mesmo com o calendário em curso, veículos com anos anteriores a 2025 já estão em situação irregular. O cenário é sentido pelos usuários do transporte público que afirmam que a qualidade e segurança dos coletivos deixa a desejar. Péssima qualidade, horrível, horrível. O horário não compensa. Sempre tem ônibus quebrado, sempre tem alguma coisa
complicado. Tem ônibus que tem fungos que já estão até florescendo. E os horários também não atendem a demanda da sociedade. Eles esperam o veículo quebrar na rua durante o atendimento da sociedade para que depois eles vão fazer a manutenção básica só para o ônibus, só que seja possível o ônibus voltar a funcionar. Ainda tem muita deficiência ainda. Poderia melhorar mais ainda. Que muitas vezes a gente fica perto no meio da rua por causa de ônibus. Segundo Paulo, no Quitandinha, os problemas com a Turpe, como atrasos e quebras, são recorrentes. Está sempre faltando horário da parte da manhã, deixando o pessoal da escola a pé, entendeu? E o problema todo é a Turbe. É todo dia. Você vê, eu estou aqui já há 40 minutos e não parece ônibus pro Quitandinha, entendeu? É complicado. Se você tiver um horário, por exemplo, assim, na cidade, 1h da tarde, você tem que sair de casa às 10 horas da manhã. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o Cetranspetro, não respondeu os nossos questionamentos. A CPTrans informou que mantém o acompanhamento da frota operante no sistema de transporte coletivo do município. A fiscalização do serviço é realizada através de vistorias, monitoramentos operacionais e acompanhamento da frota, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis sempre que necessário. Em relação à documentação pendente dos veículos, a CPTrans admite que está tratando os casos internamente. E o que seria esse internamente? Fica aí. A Prefeitura de Três Rios regulamentou a lei que estabelece a responsabilidade do município sobre veículos apreendidos. A medida organiza desde a remoção até o leilão dos automóveis que não forem reclamados pelos proprietários. Com a regulamentação, o município pode assumir diretamente os serviços ou contratar empresas especializadas por meio de licitação. Essas empresas devem seguir uma série de exigências, como fazer o inventário completo dos veículos no momento da apreensão e garantir a estrutura adequada nos pátios com segurança, iluminação e capacidade para até 300 carros e 150 motos. Para retirar o veículo, o proprietário precisa ir até o depósito, apresentar a documentação exigida e pagar as taxas de remoção e estadia. Já os valores são calculados com base na unidade fiscal do município. A nova regra também prevê que veículos não retirados dentro do prazo legal vão poder ser levados a leilão. Nesse caso, 5% do valor arrecadado fica como remuneração pelos serviços. A lei ainda proíbe a cobrança de diárias por mais de 180 dias e determina penalidades para empresas que descumprem as normas. A regulamentação já está em vigor desde o dia 31 de março. A Prefeitura de Petrópolis está reforçando o alerta para que o público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza busque a imunização. O alerta é emitido em meio ao Movimento Nacional para a Vacinação e o cenário de aumento de casos de síndrome respiratória no município de Petrópolis. A Secretaria de Saúde de Petrópolis está convocando a população que faz parte do público-alvo da vacinação para que seja realizada a imunização contra a influenza. Esse alerta está sendo emitido em meio a um cenário de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave na cidade. De acordo com a Saúde Municipal, somente no mês de março deste ano foram registrados 60 casos que necessitaram de internação. Desse total, 15 foram por Covid-19, 17 por influenza, 25 por rinovírus e 3 por outros vírus. O número é alarmante, pois no mesmo período do ano anterior foram registrados apenas 4 casos. Neste ano, a Secretaria de Saúde também está contabilizando os casos domiciliados, ou seja, aqueles que não necessitaram de internação. No mês de março, foram 87 casos domiciliados de Covid-19 e 69 de influenza, ambos números alarmantes. Agora, falando em vacinação, até o momento, em 2026, foram aplicadas 11.920 doses contra a influenza e 1.812 doses contra a Covid-19. O objetivo deste ano é vacinar 90% do público-alvo, para assim reduzir complicações, internações e mortes causadas pelos vírus da gripe. Nesta etapa da vacinação, podem se imunizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior,
povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e também jovens em medidas socioeducativas. Em Petrópolis, a vacina está disponível em 33 unidades de saúde do município. A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documentos de identificação, CPF ou cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. E a Prefeitura de Petrópolis vacinou mais de 4.000 cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026, realizada no último sábado passado. Esse número representa aproximadamente 90% do público-alvo na fase da ação. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vacinou 4.399 cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026, realizada neste sábado. O número representa 92,1% do público estimado para esta fase da ação, que contemplou os distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse. De acordo com o prefeito Ingo Rames, atingir essa marca na primeira etapa mostra o comprometimento da população e das equipes de imunização com a saúde dos animais. A Secretaria de Saúde mobilizou 105 profissionais que atuaram em pontos estratégicos das comunidades, com postos de vacinação fixos e volantes. A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade e é essencial para prevenir a raiva, doença grave e com alto índice de letalidade. A secretária de Saúde, Clarissa Rippel, destaca que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a raiva e ela ainda aponta que o objetivo da campanha é ampliar cada vez mais a cobertura, garantindo a segurança sanitária do município. E agora vamos para uma notícia que é uma oportunidade para o cidadão petropolitano apoiar a cultura local. Parte do seu imposto de renda pode se transformar em investimento direto no futuro de crianças e adolescentes, fortalecendo projetos como o do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. Olha só. Durante o período de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, que segue até 31 de maio, os contribuintes podem destinar até 3% do imposto ao Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis, instituição que é responsável pelo Coral dos Canarinhos de Petrópolis e também pelo Coral das Meninas dos Canarinhos. A destinação pode ser feita de forma simples e segura, diretamente no sistema da Receita Federal, durante o preenchimento da declaração. Para que o recurso seja direcionado aos canarinhos, é necessário preencher a declaração indicando o Instituto como beneficiário. Para realizar a destinação, o contribuinte deve acessar o programa da Receita Federal e, no momento da declaração, optar pelo modelo completo e selecionar a aba Doações diretamente na declaração. Em seguida, basta escolher o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Petrópolis, indicar o valor, que é limitado a até 3% do imposto devido, e emitir o DARF para o pagamento. Após isso, é necessário indicar o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis como beneficiário para garantir assim que o recurso seja direcionado aos canarinhos. Em caso de dúvida, o passo a passo para o preenchimento da declaração e mais informações podem ser acessados no site canarinhos.com.br. É importante destacar que o valor não representa custo adicional ao contribuinte, pois corresponde a uma parte do imposto que já seria paga obrigatoriamente. Além disso, vale reforçar que, caso essa indicação não seja realizada, o valor destinado permanece no Fundo Municipal e vai ser distribuído pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente entre diferentes projetos e instituições. E a Prefeitura de Teresópolis instituiu o programa Cartão Material Escolar, que vai garantir auxílio financeiro para estudantes da rede municipal comprarem itens escolares e uniformes. O investimento previsto é de cerca de 13 milhões de reais. E nesse caso, vale lembrar que anteriormente o Tribunal de Contas do Estado do Rio havia suspendido a licitação para a contratação de uma empresa especializada para gerir o sistema do cartão, por irregularidades e registro do certame, ou seja, da licitação, com valor estimado incorreto.
Com a regulamentação, o município pode assumir diretamente os serviços ou contratar empresas especializadas por meio de licitação. Essas empresas devem seguir uma série de exigências, como fazer o inventário completo dos veículos no momento da apreensão, garantir a estrutura adequada nos pátios com segurança, iluminação e capacidade para até 300 carros e 150 motos. A criação do programa acontece em meio a questionamentos do Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu uma licitação relacionada à gestão do sistema. Mesmo assim, a Prefeitura seguiu com a regulamentação do benefício, que ainda não tem prazo confirmado para começar a funcionar. A nova regra também prevê que veículos não retirados dentro do prazo legal vão poder ser levados a leilão. Nesse caso, 5% do valor arrecadado fica como remuneração pelos serviços. A lei ainda proíbe a cobrança de diárias por mais de 180 dias e determina penalidades para empresas que descumprem as normas. A regulamentação já está em vigor desde o dia 31 de março. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Teresópolis, que não nos informou o prazo de implantação do programa e também não disse se as correções foram aplicadas e nem como vai ser feita essa fiscalização. A nossa equipe de reportagem também procurou o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para as atualizações, mas também não obteve resposta. E a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos realiza até o fim do mês de abril um bazar especial com peças a partir de R$ 5,00 para arrecadar recursos e manter o funcionamento da casa de apoio que vem enfrentando dificuldades financeiras, principalmente neste início de ano, quando as doações costumam cair por causa do aumento das despesas das famílias. O Bota Fora Meia Estação acontece na sede da instituição, que fica localizada na Rua Visconde da Penha, no centro de Petrópolis. Lá é possível encontrar roupas e acessórios com preços bem abaixo do mercado. A ação busca atrair o público não só pelos valores acessíveis, mas pela causa, já que toda a renda será usada para pagar os salários dos funcionários e manter os atendimentos. Eles vão encontrar de tudo: roupa, objetos de casa, panelas, xícara, chinelos, sapatos, brinquedos. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande e é a partir de R$ 5,00, tanto aqui na PPO quanto também lá no centro da cidade, que é ali ao lado da Expolita, aquela galeria, loja 4. A PPO enfrenta um momento delicado, com menos doações e custos cada vez mais altos. Sem a realização de ações como essa, fica mais difícil manter o acolhimento a pacientes com câncer e os familiares, que dependem desse apoio durante todo o tratamento. A Casa de Apoio atende mensalmente dezenas de pacientes, oferecendo alimentação, hospedagem e acompanhamento com profissionais de diversas áreas. Além do acolhimento durante o tratamento, a instituição também dá suporte a famílias da cidade, com a distribuição de 60 cestas básicas por mês, além de itens de higiene e equipamentos de saúde. Um apoio fundamental para quem enfrenta o diagnóstico do câncer e precisa de assistência nesse momento tão delicado. Nós da PPO demos um apoio jurídico, um apoio de toda uma equipe técnica, onde a gente tem assistente social, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, terapia ocupacional, fisioterapia, para atender os pacientes, não só os que ficam hospedados na casa, mas os pacientes que são do nosso município. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, e aceita diferentes formas de pagamento, como dinheiro, Pix e cartões de débito e crédito, sem valor mínimo para compras. Além disso, a PPO também recebe doações, inclusive de mechas de cabelo, utilizadas na confecção de perucas para pacientes em tratamento. Eu quero convidar também a todo mundo a vir conhecer a casa, ver aonde seu dinheiro está sendo empregado, porque hoje em dia tem tantas coisas, né? E a gente gosta muito que as pessoas venham nos ver, venham conhecer a casa, venham ver aonde ele está doando aquele dinheiro, para onde é que vai.
Mais do que uma oportunidade de compra, o bazar se torna uma forma direta de apoiar a instituição, contribuindo para a manutenção dos atendimentos e para a continuidade do trabalho. A proposta é simples: unir preços muito baixos com solidariedade, para que a população ajude a manter um serviço essencial que impacta vidas todos os dias. E o nosso jornal fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. E na segunda-feira estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã. E é claro, eu espero você. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.